Então, pessoal, dando sequência aqui aos estudos dessa nossa semana, vamos falar de um personagem importante para esse período, o imperador Justiniano. Pois é, uma figura muito interessante e que por meio dos estudos sobre ele a gente pode entender um pouco melhor sobre essa sociedade, certo? Trouxe aqui uma imagem de arte bizantina, uma representação deste imperador da época, como a gente já conversou. Uma das formas artísticas mais comuns nesse período era o mosaico bizantino, não é? Então o uso de cerâmicas, de pedras para fazer expressões artísticas, muitas vezes como parte da decoração de interiores de palácios, de igrejas e de espaços da política e da vida do Império Bizantino. Justiniano, então, aqui na imagem para vocês. E no material didático eu trago, então, um trecho de um texto bem interessante que pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Vou colocar aqui grande para a gente poder ler juntos de forma melhor, tá? Então, visto que o imperador mantém aqui em Constantinopla sua residência, resulta da grandeza do império que uma multidão de homens das mais variadas condições chega à cidade, vindos de todas as partes do mundo. Lembra que a gente falou da característica multissocial, populacional e diversa da região? Pois é, ó, o texto aí confirmando isso. Constantinopla era uma terra de passagem, de inúmeras, de milhares de pessoas diariamente. Cada um deles é levado a vir ou por alguma necessidade de negócios, ou por alguma esperança, ou por acaso. E muitos, na verdade, vêm, por os seus negócios, não se encontrarem em feliz situação na terra natal, a fim de fazerem uma petição ao imperador. Olha só, então as pessoas iam a Constantinopla em busca de melhores condições de vida, de melhorar seu negócio, de fazer solicitações ao imperador. E todos estes passam a residir na cidade por qualquer obrigação urgente, iminente ou ameaçadora. A juntar as outras dificuldades, essas pessoas têm também necessidade de alojamentos, sendo incapazes de pagar o aluguel de qualquer residência aqui. Essa dificuldade foi-lhes totalmente resolvida pelo imperador Justiniano e pela imperatriz Teodora. Muito perto do mar, no local chamado estádio, porque em tempos antigos suponha-se destinava a jogos de qualquer espécie, construíram uma muito grande hospedaria destinada a servir de alojamento temporário àqueles que assim se encontrassem embaraçados. Olha só, embaraçados nesse caso, não é o embaraçado como dos cabelos, né? Mas embaraçados, né, do embaraço, da pessoa estar constrangida numa situação difícil. Então, observando esse trecho aí de um livro chamado História da Idade Média, Textos e Testemunhos, o que está mostrado para nós é que Constantinopla era esse lugar de trânsito, de movimentação, e muitas pessoas iam em busca de uma vida melhor, de uma solução para os seus problemas, e lá, quando chegavam, não tinham onde morar, não tinham as melhores condições. O que elas faziam? Acabavam indo, então, para essa espécie de hospedaria, né, esse alojamento construído por Justiniano e pela imperatriz Teodora. O objetivo, então, de proteger, de abrigar essas pessoas que buscavam uma vida melhor em Constantinopla. Lembre-se sempre, quando escutarem essa expressão, esse nome, Constantinopla, nós estamos falando então de uma terra de muita esperança, em que as pessoas depositavam muita fé e muita esperança para resolver os seus problemas, tá? Então este documento histórico, esse trecho desse livro é muito interessante para a gente ver como as pessoas observavam Constantinopla e qual era a preocupação do imperador Justiniano, certo? E é justamente isso que as perguntas que aqui estão colocadas, elas vêm debater, né? Então, você pode inclusive anotar no seu caderno, se quiser, um pouco sobre isso, né? A que pessoa se refere a expressão multidão de homens que o texto está falando, né? Vamos lembrar aqui quem que são essa multidão de homens que chega a Constantinopla. A gente acabou de falar. Você pode anotar isso, né? Diariamente, milhares de pessoas chegavam a Constantinopla na esperança de fazer uma petição, um pedido ao imperador para resolver algum problema, para solucionar alguma questão.
e será algo muito importante nesse período, certo? Então essa é a multidão de homens, essas pessoas que buscavam solução para os seus problemas ao longo da sua passagem por Constantinopla. A letra B pergunta sobre Justiniano, né? É possível afirmar que o imperador incentivava a atividade comercial? Justifique a sua resposta. A gente acredita que sim, né? Porque a gente consegue observar ali no trecho do texto a preocupação que Justiniano tinha com esses homens. E ele, como imperador, então, além de preocupar em acolher aquelas pessoas que estavam buscando melhorar os seus negócios, a gente pode dizer que ele também ajudou a transformar Constantinopla cada vez mais numa cidade importante. Lembre-se sempre ao falar de comércio e Constantinopla, toda transação comercial vinda pelo mar do Oriente para o Ocidente ali acabava passando pela cidade. Era impossível passar pela cidade, passar por esse local sem passar pela cidade, como a gente já viu isso ao trabalhar os mapas. Pessoal, então esse registro sobre Justiniano eu queria fazer, mas eu queria também lá embaixo mostrar para vocês uma atividade que eu acho bem interessante para a gente conversar um pouquinho aqui. Ó. Essa atividade número 1, especificamente. Né? Em uma tarde de verão de 1054, quando a missa estava prestes a começar na Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, o cardeal Humberto sacou uma bula papal de excomunhão e pronunciou as palavras "que Deus veja e julgue", e pôs o documento sobre o altar. Opa! Então, o cardeal Humberto, na Basílica de Santa Sofia. A gente viu essa basílica quando a gente falou da arquitetura e da questão religiosa, não é isso, nesse período. A pergunta é, de acordo com a descrição da ação do cardeal Humberto, que estava a serviço papal, ou seja, estava a serviço do Papa, o patriarca bizantino era visto pelo Papa de Roma como hierarquicamente inferior. Qual ação do cardeal Humberto comprova essa visão? A excomunhão do patriarca, que resultou no cisma religioso em 1054. Como a gente disse, isso é importante vocês se lembrarem disso, a Igreja Católica neste momento estava dividida entre a Igreja de Roma e a Igreja Bizantina. E o Papa, em Roma, passa a observar com maus olhos a movimentação da chamada Igreja Bizantina. E aí ele propõe, então, por meio do seu representante, o cardeal Humberto, a excomunhão, ou seja, a expulsão, né, do patriarca. Ou seja, o patriarca era o chefe da Igreja Católica bizantina, da Igreja Católica ortodoxa. Então, a gente vê que nesse período o Império Romano, a divisão do Império Romano do Oriente e Ocidente acabou também gerando conflitos políticos que agravaram a relação entre as duas igrejas. A gente já tinha falado isso, né? Que essa divisão ela já existia, mas a divisão oficial, ou seja, separação entre Igreja Católica do Oriente e Igreja Católica Apostólica Romana, ela só se deu posteriormente aqui, já no século XI. E isso se deu por meio do chamado cisma religioso. A palavra cisma, nesse caso, não é de cismar com uma pessoa, né? É o cisma de separação, de conflito que aconteceu, tá? Então é uma das atividades aqui que eu queria sugerir essa reflexão para vocês, porque ela ajuda a gente a entender o que veio acontecer a partir desse momento. Então as características do Império Romano do Oriente eram tão particulares, tão especiais, que acabaram gerando nesse período a divisão também da Igreja Católica, tá? Então, sempre que a gente falar de Império Romano do Oriente, lembrar dessas divisões, dessas características que são tão importantes. Beleza, pessoal? Então é isso. Acredito que a gente pode ter tido uma boa oportunidade aqui de conversar sobre essas características tão peculiares desse Império Romano que foi tão grandioso, que acabou gerando aí uma sociedade muito complexa, cheia de diferenças, de características, como é o Império Romano do Oriente também, com até mesmo uma divisão da Igreja Católica nesse período, certo, pessoal? Então, a gente se vê, muito obrigado e até a próxima.